Retornamos para o último bloco do programa Momento Saúde, programa de prestação de serviço ao telespectador. Hoje o assunto é hipnose. Estamos recebendo o terapeuta Adiel Fernandes, ele que reside e trabalha na capital, mas de forma gentil atendeu o convite da nossa produção e está nos estúdios da TV Câmara Cubatão para falar sobre a hipnose. Eu no intervalo, antes do intervalo, melhor dizendo, deixei duas perguntas para você. A primeira, se você tem receio de não conseguir voltar do transe, já que você falou na auto-hipnose. E a segunda questão era a respeito dessa classificação, dessa avaliação nos pacientes de quanto tempo um paciente, determinado paciente precisa e quanto tempo outro, que está um pouco mais sofrido, de repente vai precisar. Então vamos pela primeira, sobre a auto-hipnose. Não existe ninguém que entra no transe e não consiga sair. Porque, como eu falei inicialmente, é um processo, é um fato que é natural da nossa consciência, entrar e sair do transe. Então, eu não tenho nenhum receio, e não há nenhum receio em ninguém fazer a auto-hipnose, desde quando, claro, tenha seus conhecimentos, conheça um pouco das técnicas, das estratégias. Não tem nenhum perigo, nenhum dano em a pessoa ficar lá, mesmo porque quem está nos conduzindo nesse processo é a gente mesmo. E não há outra pessoa melhor para dizer o caminho de ir e o caminho de voltar. Então não existe a possibilidade de ficar em transe constantemente. Em transe constantemente. Claro que tem casos em que precisa, evidentemente, de um terapeuta, de um hipnoterapeuta para poder conduzir esse processo cada vez mais profundo for o transe, para poder a pessoa sair desse transe. Então, aí sim é verdade, mas que fica no transe, não. A segunda pergunta, que foi com relação à questão do tempo da avaliação em que a pessoa fica fazendo a hipnose, o tratamento para resolver suas questões, ela é muito relativa, porque de repente na terceira sessão a pessoa já consiga alcançar o seu objetivo, ou às vezes na 10ª ou um pouco mais do que isso, para conseguir os seus resultados. De maneira que a hipnose ericksoniana é algo em que eu acredito que vai fazendo parte da nossa própria vida. É algo que vai sendo inserido, porque, como eu disse, essa é uma estratégia, uma técnica, uma filosofia, como muitos falam, da hipnose ericksoniana. Ela é muito gentil com as nossas dores, com os nossos sofrimentos. Ela é muito elegante com a nossa própria história, ela não é agressiva. Então a gente acaba sentindo muito confortável usando a hipnose ericksoniana. E à medida que a gente vai utilizando, a gente vai experimentando, desfrutando dos benefícios que ela causa na vida daquele que a utiliza. A partir de qual idade que você pode utilizar a hipnose? De 0 anos, de 3, 4, adolescência, somente quando adulto? Bem, utilizando, por exemplo, o caso de Milton Erickson, na sua época ele tratou pacientes dos quais ninguém recomendaria o tratamento através da hipnose. E ele foi bem sucedido nos seus tratamentos. Eu não trabalho com criança, não trabalho com adolescente, eu trabalho na faixa etária de jovens... Acima de 16 anos? Acima de 16, 17 anos eu trabalho com esse público. Porque trabalhar com criança, trabalhar nessa faixa etária, exige um ambiente, um set analítico que seja próprio para essa faixa etária, com brinquedos, desenhos, músicas e tantas outras coisas mais que é próprio dessa faixa etária, da qual eu não tenho como público-alvo para os meus pacientes, como trabalhar como terapeuta com essa faixa etária. Desculpa até a pergunta, é que para o leigo, e nesse assunto eu me considero um leigo, apesar de já ter lido um pouco, até me preparei um pouco para poder te entrevistar,
Mas a hipnose, para a grande maioria da população, quando você lembra hipnose, até brinquei com você, é o cidadão ali com o pêndulo, o mágico pedindo para imitar um cachorro, uma galinha. Tudo isso é realmente possível, trata-se de truque, dá para colocar um cidadão numa cadeira, um outro na outra, e o corpo dele parecer um ferro. Se você der um soco no estômago dele, ele não vai ceder. Explica isso pra gente, por gentileza, Adiel. Pegando logo esse último exemplo que você falou, que é bastante interessante, alguém que está apoiado com a cabeça no assento de uma cadeira e os pés na outra cadeira e fica como essa barra de ferro. Não somente um soco, mas tem gente que senta na barriga dessa pessoa e ela continua como que uma barra de ferro. Independente do peso, Adiel? Independente do peso, sim. Jesus claro amado. Vai ter uma tolerância para isso aí. Afinal de contas, vai depender de que barra de ferro é que foi colocada ali. Mas acontece sim, acontece. Nenhum caso desse, a pessoa perde a sua consciência, ela está consciente do que está fazendo. Seja fazer esse exercício, seja imitar uma galinha, seja comer uma cebola pensando que é uma maçã, ela em nenhum momento desse perde a sua consciência. Talvez essa pessoa, por uma questão de vergonha depois, diante da plateia, diante do auditório, possa dizer finge que não lembra. Que não lembra, mas ela está muito consciente de fazer aquilo ali. Há quanto tempo você já trabalha com esse tipo de técnica? Com a hipnose ericksoniana, eu tenho a formação de 2013, inicialmente 2013, da psicanálise clínica 2007. Então, praticamente 8 anos que você já... Sim. E os teus pacientes têm gostado do resultado? Você tem o feedback considerado favorável? O que eles passam para você? Se é que serve como um termômetro, mas que para mim é um grande termômetro, é a indicação dos meus próprios pacientes como outras pessoas. É a tua maior publicidade? Hã? São esses pacientes Sim, recomendando? É a maior publicidade, aquilo que os pacientes levam para outras pessoas e acaba trazendo então mais pacientes. Você falou da psicanálise, você usa também aquele divã onde o cidadão se sente confortável? Como é que funciona isso? Não, eu não utilizo o divã. A psicanálise para mim, ela, assim, porque a psicanálise ela também tem como objetivo o inconsciente, essa linguagem do inconsciente através dos sonhos, através dos xistes, através dos atos falhos, através de algumas coisas que traz no set analítico e dessa escuta analítica. A psicanálise ela me possibilitou essa escuta, porque o mais importante não é somente interpretar palavras por palavras o que o paciente está dizendo, mas é o que está por trás dessas palavras, o que é que está por trás desses símbolos através dessa linguagem. E aí, assim, a psicanálise, ela me ajuda muito a perceber, a ter uma ideia do que realmente está pedindo. E aí, evidentemente, que isso há toda uma estratégia, a gente vai inserindo, como eu falei, a questão das metáforas, das histórias, seja através das comparações, e por aí vai. Adiel, eu acho que você me hipnotizou, porque passou muito rápido os 30 minutos de programa. Eu vou agradecer a tua participação, as tuas explicações extremamente convincentes. E eu gostaria das tuas considerações finais para o encerramento do programa Momento Saúde, que foi extremamente importante. Muito obrigado pela tua participação e as suas considerações finais, por gentileza. Eu não tenho nenhuma dúvida de que esse momento aqui foi um momento de um transe conversacional. Eu acho que sim. Como eu disse, toda a conversa, toda a comunicação, ela, para que seja efetiva, ela é hipnótica. Então, de fato, esse momento aqui foi muito agradável para mim, para poder estar falando contigo, falando com os telespectadores a respeito da hipnose ericksoniana. Foi um prazer muito grande, me coloco à disposição para estar falando mais sobre isso, sobre qualquer outro assunto do qual tenha interesse e um pouco de conhecimento para trazer aqui. Então, muito obrigado. Nós que agradecemos. E como você não é da região, e quem tiver interesse, eu gostaria que você deixasse seu telefone aí. Eu vou até pedir para a nossa edição colocar o
o número do teu telefone aí na legenda. Por gentileza, o número do teu telefone para quem tiver interesse em procurar os seus serviços, Adiel. Isso, como eu estou em São Paulo, 011 9852 15 26 8. 9852 15 26 8, DDD 011. Você atende no bairro? Tucuruvi. Tucuruvi. Só pegar o metrô Norte e Sul e vai até a estação Tucuruvi, que é a última. Que é a última, exato. E aí fica muito próximo ao metrô Tucuruvi, facilitando então o acesso ao consultório. Muito bem. E com as palavras do Adiel Fernandes, encerramos o Momento Saúde edição de hoje, prometendo retornar em breve com mais uma edição inédita dentro da programação da TV Câmara. Fiquem ligados nos nossos programas. Um grande abraço, até a próxima. Muito obrigado.